Quem trata desse assunto com a gente agora é o consultor de relações governamentais da BMJ, Consultores Associados, Lucas Fernandes. Lucas, boa tarde para você mais uma vez. Obrigada por atender o Jovem Pan agora. Boa tarde, prazer estar com todos vocês aqui na Jovem Pan novamente. Prazer é todo nosso, Lucas. Bom, vamos lá. A CPI vai prorrogar por mais 90 dias as sessões no Senado. O que isso significa na prática, Lucas? Mais tempo para investigar as possíveis irregularidades? Exato, esse movimento já era esperado, né? As CPIs, elas costumam ter 90 dias como prazo inicial para o seu funcionamento e não é incomum que esse tempo seja prorrogado por igual período. A gente escuta esse movimento, obviamente, vindo aí dos senadores oposicionistas independentes, que eles querem aumentar esse tempo de apuração dos fatos, colocar aí um espaço maior para que o governo continue sendo acusado e levando um pouco de pedrada no Senado. Então, esse movimento já era esperado. A gente deve ter o recesso legislativo. Se não houvesse essa prorrogação, a tendência era que os senadores não realizassem o recesso. Então, com isso, a gente deve ter a CPI se estendendo até outubro como prazo máximo. Os senadores devem ter recesso de 2 semanas na segunda quinzena de julho, mas já tem aí também alguns senadores afirmando que eles não vão precisar gastar todos esses novos 90 dias. Tem gente falando que com mais 45 a CPI já conseguiria cumprir o seu trabalho e fazer a votação do relatório. Bom, e parlamentares governistas, entre outras pessoas, criticam a comissão e consideram que nada mais é do que um palanque eleitoral para a oposição. De fato, as últimas denúncias que vieram à tona podem prejudicar a imagem do governo para as eleições do ano que vem, 2022? Exato. O governo ele vai lidar com uma série de questões, né? Tem o enfrentamento em relação à pandemia, obviamente, vai ser uma das principais delas no ano que vem. Então, tanto na questão sobre o suposto negacionismo, tanto quanto os atos relativos a possíveis superfaturamento ou casos de corrupção, vão estar dentro das eleições, mas não vão se restringir a isso, né? A gente tem a crise hídrica se avizinhando, né? A conta de energia vai ficar mais cara, a gente tem possibilidade de racionamento a partir do ano que vem, e também a retomada da economia, que a gente está vendo números cada vez mais otimistas para esse ano, mas ainda o desemprego e a inflação seguem em alta, então o governo vai ter que responder sobre tudo isso. Sobre essa questão dos senadores governistas, né, criticarem o objetivo da CPI, o que é importante destacar sobre isso é que toda CPI ela tem um componente político muito forte, né? Ela é criada para apurar os fatos à luz da jurisprudência e da legislação brasileira, mas no fim das contas são julgadores políticos, né? Então, o componente político ele está na natureza da maioria das CPIs e nessa não seria diferente. Então, é óbvio que esse jogo político, tanto dos governistas quanto dos opositores, vai estar presente e dificilmente vai ser desvencilhado, né? Tanto que qualquer relatório que for produzido por essa CPI, quaisquer autoridades que forem sugeridas de indiciamento, elas vão ser relativizadas, o debate político está bem polarizado, então é muito difícil que a gente tenha uma CPI que produza relatórios unânimes com a divisão social que a gente tem hoje em dia. Ô Lucas, e hoje foi o dia do depoimento do relator da CPI da Saúde do Amazonas. E a gente viu que houve ali um conflito com o presidente da comissão, Omar Aziz, que já foi governador do estado. O que este depoimento trouxe para contribuir aí nas investigações? Trouxe algo novo? Esse foi um depoimento muito interessante, né? Vale destacar que o deputado estadual Fausto Vieira ele foi ouvido por conta de um requerimento que foi apresentado pelo senador Marcos Rogério, que faz parte do grupo governista dentro da CPI, então não era um depoimento aí que a oposição e o grupo a qual pertence o Omar Aziz tinham preferência que fosse priorizado ou que tivesse grande publicidade. Um outro ponto que se destaca também é que a CPI, né, principalmente o G7, o grupo de senadores oposicionistas independentes, focavam bastante no estado do Amazonas sobre a questão da falta de oxigênio. E essa CPI, como foi passado aí no VT, ela justamente tinha o objetivo de apurar todas as ações do governo estadual do Amazonas na área da saúde nos últimos 10 anos, e ela foi concluída antes da crise do oxigênio. Por isso, não era também o grande ponto de inflexão que os senadores oposicionistas gostariam
que tivesse em evidência. Isso mostra que, em certa medida, existe um certo equilíbrio em relação às narrativas que estão sendo postas na CPI, ou seja, uma narrativa emplacada pelo governo dessa vez. A gente não viu só depoentes que tinham a preferência da oposição, mas vale ressaltar que, no fim das contas, quem vai produzir o relatório da CPI é o relator Renan Calheiros, e, enfim, essa questão do superfaturamento e do suposto desvio de verbas federais pelos governadores e prefeitos, nunca esteve no foco dos oposicionistas. Então, apesar desse debate, é difícil da gente imaginar que esse elemento deve ser um ponto de destaque no relatório do Renan Calheiros. Lucas, e para a gente fechar essa nossa conversa, essa entrevista, amanhã finalmente o empresário Carlos Wizard vai depor. As expectativas giram em torno de um possível gabinete paralelo que teria auxiliado o presidente Bolsonaro e também o então ministro da Saúde na época, Eduardo Pazuello. O que esperar deste depoimento? A gente não deve ter, em suma, elementos novos, muito contundentes na fala do Carlos Wizard. Essa questão do gabinete paralelo já foi amplamente debatida nessa primeira fase da CPI. A gente já vê até o G7 indo, avançando na narrativa, indo agora para a questão do superfaturamento e tirando um pouco o foco do gabinete paralelo, mas o Carlos Wizard estava no epicentro de toda a polêmica que ocorreu no ano passado, quando o Ministério da Saúde decidiu alterar a maneira como ia divulgar os dados de pessoas contaminadas e também de óbitos em decorrência da Covid-19. Isso gerou um apagão sobre dados oficiais por algum período e até estimulou que alguns veículos de mídia criassem um consórcio de imprensa para fazer uma validação autônoma dos dados do governo. Então, esse elemento também deve ser o foco aí do depoimento do Carlos Wizard, mas a tendência é que essa linha narrativa do gabinete paralelo chegue ao fim também com o depoimento do Wizard, e daqui para frente a gente veja a CPI focando mais no caso da Covaxin. Bom, conversamos com o Lucas Fernandes, que é analista político. Mais uma vez, Lucas, brigadão pela participação aqui no Jovem Pan Agora. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde.